Então, pessoal, mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado por você estar conosco aqui nesta noite, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, né? Aquilo que faz parte do nosso próprio crescimento pessoal, né? Como pessoa, né? Então, para que a gente tenha um bom crescimento pessoal e profissional também. Bom, hoje eu vou falar brevemente, sobre alguns erros, né, que a gente comete no nosso crescimento pessoal e no nosso crescimento profissional. Então, quando eu falar pessoal ou profissional, você já pode associar aí as duas coisas, tá? Alguns erros que nos impedem de crescer profissionalmente ou pessoalmente, né? Às vezes são erros menores, erros que a gente pouco vê, erro que a gente pouco observa, mas só que muitas vezes, pelo simples fato de serem simples e até insignificantes, podem passar despercebidos no nosso dia a dia. E, infelizmente, são eles que acabam contribuindo de uma maneira negativa para que a gente consiga ter um crescimento pessoal e profissional. Profissional, porque a maioria que trabalha, né? Então sempre tem aquela ideia de querer progredir, talvez, né, no seu trabalho. E pessoalmente, falando de uma maneira mais emocionalmente falando, o nosso próprio crescimento pessoal como pessoa, né? Então nós vamos ver alguns pontos aí. Vou passar um breve vídeo para vocês que dá a ideia para nós, né, do que realmente temos que fazer para que o nosso crescimento pessoal, o pessoal ele é individual, né? Esse crescimento ele seja de ajuda para nós. Um erro que nós jamais deveríamos cometer está nesse videozinho simples aqui, ó. Vamos lá. Atente por essa frase, ó. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Esta é sua casa, é o meu presente para você." O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente, mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Conheço também uma história que aconteceu no passado, numa cidade do Paraná. Aconteceu um acidente grave e a pessoa que socorreu levou o jovem ferido, perdendo muito sangue, para os hospitais da cidade. Isso mesmo, hospitais, pois o primeiro e o segundo não quiseram recebê-lo, alegando que estavam sem médicos. Aconteceu que num destes, o médico pediu depósito adiantado para sair de casa. Não atendeu
e levaram o jovem que já perdera muito sangue para outro hospital. O jovem estudante de engenharia não resistiu à perda de sangue e veio a falecer. Ele vinha passar uns dias de férias, com muita saudade de sua família, de seu pai querido. Seu pai era o médico que não o atendera e que depois deste episódio ficou completamente louco. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo o que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionário 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço. Então, com essa ideia em mente, né, desses dois vídeos simples que nós observamos, né, mas que nos ensina uma lição gigantesca sobre nós mesmos, né, a atitude que nós devemos ter diante das situações da nossa vida que surgem na nossa vida. Sempre entendam que há duas escolhas a fazermos: agir do jeito certo ou simplesmente agir do jeito errado, como a gente viu nesses dois exemplos. E infelizmente não tinha mais como voltar atrás, nenhum dos dois, né, Rosileia? E eu achei muito interessante um ponto, que eu acho que vocês pegaram esse ponto aí, que nós construímos nossa vida um dia de cada vez. E nós vivemos nessa casa todo dia. Ó, Exatamente, né? Então, com esses dois vídeos em mente, o que que nós devemos fazer, né, para que consigamos crescer bem, tanto de maneira profissional como pessoal, principalmente o pessoal que é o mais importante, né? Uma coisa que atrapalha muito é não ter metas claras, objetivos claros. Um dos erros que impedem você de crescer profissionalmente e pessoalmente é a falta de metas e detalhes, né, ou mais detalhadas, mais bem definidas na sua vida. Sem um objetivo claro, a gente viu que é difícil a gente criar um plano de ação e acompanhar um progresso, uma carreira, vamos dizer assim, pessoal falando, ou profissional. Então, se eu não tenho certeza daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, como que eu vou alcançar algum objetivo? Se a minha meta não for clara. Então, para que as coisas comecem a dar certo, eu tenho que ter um objetivo, uma meta clara a seguir. Então, quando eu tenho essa meta, tudo começa a ficar mais fácil. Só que eu estou na minha empresa, já trabalho um certo tempo nela, e eu cometo um erro, né? Que é muito grave, que muitos acabam cometendo, tanto profissionalmente como na vida pessoal. É a falta de se atualizar. Nós sempre devemos nos manter atualizados. Que um dos principais erros que impedem você de crescer, às vezes, nas áreas que você necessita crescer, profissionalmente, por exemplo, é a falta de uma boa atualização, tanto pessoal quanto profissional. Então, se manter atualizado por dentro das coisas é uma área fundamental da nossa vida. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, na nossa cidade, no nosso país, e assim você pode ir expandindo isso para mais longe. Então, a falta de atualização pode resultar numa habilidade desatualizada, prejudicando o quê? O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, né? Essa falta de estar atualizado. Sabe quando a pessoa conta uma história ou explica algum assunto, e principalmente números, né? Ah, no ano de 1900 e tal aconteceu tal coisa. Aí você sabe que não foi naquele ano. Foi bem mais antes disso ou depois disso que aconteceu. O que que você percebe? Que aquele orador está bastante desatualizado. A informação que ele está passando não está correta. Não significa que ele esteja mentindo para nós. Não significa isso. Mas está passando uma informação desatualizada. Então, por aí vocês observam a necessidade de estar atualizado, né? Uma outra coisa que atrapalha demais, ou que tem até atrapalhado muito a sua vida, é o medo de sair da zona de conforto. Isso é terrível. Entenda que na zona de conforto nada acontece.
nem bom e principalmente ruim. Nada de bom acontece na zona de conforto. Então, ter medo de sair da zona de conforto também é um dos erros que impedem você de crescer pessoalmente. Então, enfrentar novos desafios é essencial para esse crescimento pessoal. A gente só quer ficar na zona de conforto, né? A gente só quer ficar embaixo do nosso telhado, a gente não quer passar frio, calor, chuva, vento, nada disso a gente quer. Mas só que nós temos que entender que, para que o nosso crescimento pessoal, para a gente ter mais resistência ao mundo que nós vivemos, nós temos que sair da zona de conforto. Então, esses novos desafios nos ajudam a crescer pessoalmente. É essencial para nós isso daí. Então, o medo de se arriscar, veja que interessante, com segurança, né? Mas o medo de se arriscar ou encarar tarefas desconhecidas, o que isso faz com a gente? Impede a gente de adquirir uma nova habilidade até de avançar na nossa vida. Conhece alguém que você olha e fala assim, como essa pessoa é parada? Parece que essa pessoa vive no mundo da lua. Essa pessoa parou no tempo, é parada no tempo. Você colocaria alguma responsabilidade bem pesada na mão de uma pessoa assim? A sua vida na mão de uma pessoa assim? Ninguém faria isso, né? E esse alguém, às vezes, pode estar sendo nós mesmos, né? Com medo de sair da zona de conforto. Então, uma outra coisa que a gente também faz errado, às vezes, é ser resistente ao feedback que os outros dão. Feedback é uma ferramenta valiosa para melhorar o nosso desempenho e nos ajudar a crescer. Ser resistente às críticas e sugestões pode atrapalhar o nosso desenvolvimento. E o pior, atrai uma imagem negativa entre seus colegas de trabalho e as pessoas que você convive, além de ser um dos grandes erros que impede você de crescer profissionalmente e pessoalmente. Mas por que que acontece isso? Isso chama-se falta de humildade. Eu tenho dificuldade em chegar para alguém e falar, viu, e aí, como ficou tal coisa que eu fiz? Olha, esse trabalho que eu executei, como que vocês acham que ficou? E deixa as pessoas falarem. Para quem que eu tenho que fazer essa pergunta? Uma pessoa que é meu amigo, uma pessoa que vai ser honesta comigo. No mundo, por que que as pessoas elas têm muita dificuldade em receber o feedback? Porque elas querem cócegas nos ouvidos. Toda uma grande maioria que sabe do que eu vou falar, discurso público. A pessoa faz o primeiro discurso público na vida dela, todo mundo fala que ficou bom. Você acha mesmo que ficou bom? É claro que não ficou bom. Aí chega aquela pessoa que é amigo daquela pessoa, honesta, chega e fala, vem cá, você precisa melhorar nisso, nisso, daquilo. E às vezes a pessoa não é humilde, ela vai falar, então só você que está achando isso, porque todo mundo aqui falou que ficou bom. O que que essa pessoa vai fazer? Vai se retirar e nunca mais vai falar nada, nunca mais vai dar um bom conselho. Vai ser um bom orador no futuro? Péssimo. Sabe aquela meia hora que parece que não acaba? 5 minutos parece que foi 2 horas. Então, a maioria que está entendendo do que eu estou querendo dizer. Então, precisamos de um feedback, precisamos ser humildes para aceitar isso daí, né? Uma outra coisa é a falta de habilidade de comunicação, mas uma comunicação mais efetiva. Você sabia que não se comunicar direito é um dos maiores erros que impede uma pessoa de crescer pessoalmente e profissionalmente? A comunicação é uma habilidade essencial. E se a gente falhar em dominar essa área da nossa vida, vai dificultar muito a nossa interação com o colega, com o supervisor, até com o patrão, por exemplo. O seu salário não está dando, precisa aumentar o seu salário. Com quem que você tem que conversar? Com o seu patrão. Mas se você não tem a habilidade de conversar, como que você vai chegar nele e pedir um aumento para ele? Vai trabalhar o quê? De maneira descontente? Cada dia que passa vai ficando pior? Tudo pela falta de habilidade de se comunicar. Então, essa inabilidade para se expressar de maneira clara ou inconsciente é um erro que impede você de crescer profissionalmente e atrapalha a gente. Vocês não têm ideia. E muito. Ou simplesmente se comunicar ou em público ou se comunicar para poucas pessoas. Eu atendi uma moça outro dia, ela havia feito uma faculdade de nutrição, nutricionista.
e ela precisava apresentar um tal de TCC. O que era o TCC? Ela iria passando alguns slides e tinha que explicar para duas professoras. Eu achei que eram umas 100 pessoas na hora que a gente começou a conversar. Pois ela me falou, era para duas pessoas. Então ela colocava esse quadro ali, ia passando, né, os slides e olhando para as professoras aqui, explicando, olha, isso aqui é tal coisa, ó, esse outro quadro é isso. Uma conversa com aquelas duas professoras, elas davam nota e aprovavam, ou reprovavam. Ela estava morrendo de medo de passar por esse TCC. Ela já havia feito, acho que 5 anos ou 4, se não me engano, de faculdade. Fora de casa, longe de casa. Faculdade que ela fez a uns 200 quilômetros mais daqui. Então, assim, o mais difícil, aparentemente, ela já havia feito. Só que ela precisava concluir esse TCC para que ela conseguisse pegar o diploma, senão não pegaria. Se fosse você, como que você faria diante de uma situação como essa? Ela chegou a pagar um curso de oratória com um profissional de oratória aqui da minha cidade para ajudar ela a se desenvolver, se desembaraçar, vamos dizer assim. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí ela veio se consultar comigo. Esse eu já sabia que esse era o problema que ela tinha falado para mim. Em 2 sessões, eu fiz um trabalho com ela lá e também na questão da oratória, claro, né? E ela fez, concluiu o TCC dela segunda-feira agora. Aí me mandou uma mensagem toda feliz que havia concluído, havia passado e só faltava aí agora pegar o diploma dela. Então, vocês entendem o porquê que é importante para o nosso crescimento como pessoa, pessoal mesmo, nós sabemos nos comunicar? Não precisamos ser oradores na vida diária, mas precisamos, isso faz parte do crescimento pessoal. Isso trava as pessoas, faz com que elas percam oportunidades gigantes na vida dela, né? Então, se essa menina não tivesse passado no TCC, teria que fazer de novo, e ela nem sabia quando ia ter isso de novo. Olha quanto atraso ela iria ter. Agora ela já pode exercer a profissão dela. Tá vendo a diferença? Então, olha a necessidade. Uma outra coisa, ignorar a importância do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Equilibrar a sua responsabilidade profissional e pessoal é extremamente importante para o seu próprio bem-estar. Você vai evitar problema de saúde que vai comprometer seu desempenho no seu trabalho. Ah, eu preciso fazer hora extras por um período. Tudo bem, vai trabalhar. Mas agora eu entrar nesse círculo vicioso, né, e perdendo esse equilíbrio entre o lado profissional e pessoal, toda a família, além de nós mesmos, vamos ter prejuízo. Precisa haver um equilíbrio. Gente, isso faz parte também do crescimento pessoal. Porque senão, olha, eu ganho um X por mês, fazendo hora extra, eu ganho bem mais. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu não tenho um compromisso à noite, vai uma vez na semana à noite. Eu não tenho esse compromisso, né? Quer dizer, eu tenho esse compromisso. Então, eu vou, vamos por quinta-feira, a maioria. Eu vou na quinta-feira do meu compromisso que eu tenho à noite. Aí eu tenho segunda, terça, quarta e sexta. Ó, quanto que não vai potencializar aumentar o meu salário? Mas será que isso vai compensar na nossa vida a longo prazo? Quem vai ficar de lado? A nossa família. Então precisa haver um equilíbrio, né? Nesse lado, equilibrando o profissional com o pessoal. E uma outra coisa que atrapalha muito você é ser excessivamente crítico ou negativo. Tem gente que é excessivamente crítico e negativo, e o pior consigo mesmo. Então, adotar uma atitude excessivamente crítica ou negativa vai tornar muito difícil para você criar relações entre as pessoas, no trabalho, relacionamento, até trabalho em equipe, né? Alguns ambientes que são fundamentais para o nosso crescimento pessoal e profissional. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos nos associar com outras pessoas no nosso dia a dia. Não tem como. Agora, se eu me tornar, ou se eu passar a ideia de que eu sou uma pessoa excessivamente crítica, com certeza as coisas vão ficar difíceis para mim. Eu vou acabar ficando no mundo sozinho. Então, não estabelecer limites nesse sentido é muito prejudicial para nós. Bom,
até agora a gente comentou alguns assuntos aqui, né? Excessivamente negativo, ignorar a importância do equilíbrio da vida profissional, falta de algumas habilidades de comunicação, resistência a feedback, medo de sair da zona de conforto, falta de atualização profissional, não ter um objetivo ou uma meta clara. Bom, algumas dessas coisas nós já ouvimos em outras lives, outras não. Mas o que que eu faço com o conhecimento que eu vou adquirindo, com aquilo que eu fico sabendo? O que que acontece em alguns casos é a pessoa vem, fica sabendo, você orienta, fala, a pessoa sai toda animada, feliz. Uma noite de sono, né? Vamos por hoje, sexta-feira, uma noite de sono. O sábado de manhã, a pessoa já não quer nem levantar da cama, de preguiça. Estou falando da preguiça. Então, o que que adianta eu adquirir um monte de conhecimento, um monte de sugestão boa para minha vida, se eu tiver a preguiça, se isso me acompanhar? Eu nunca vou conseguir crescer como pessoa, de maneira pessoal ou até profissional. Então, vamos ver um vídeo por que que a gente não pode ser preguiçoso, né? Embora a preguiça, às vezes ela tenta nos agarrar de tudo quanto é jeito, mas por que evitarmos a preguiça, né? Nós devemos nos mover. Olha, vamos ver esse videozinho aqui para a gente entender melhor sobre esse assunto. Vamos lá, isso é bem rápido. Ainda encontrava abrigo, habitava André no Isso. silencioso. Numa vila onde a virtude ainda encontrava abrigo, habitava André, um homem cujo nome era sinônimo de retidão. Contudo, mesmo neste refúgio de valores nobres, a tentação insidiosa da preguiça persistia como uma sombra que ameaçava ofuscar a integridade de André. Dia após dia, a preguiça tentava sussurrar promessas sedutoras de descanso fácil e atalhos ilusórios. Contudo, André, conhecedor do verdadeiro mal que a preguiça poderia infligir, erguia-se com firmeza contra essa atração enganosa. Ao invés de ceder ao apelo da inatividade, André escolhia com maestria preencher cada momento com ações que enobreciam sua alma e beneficiavam a comunidade. Enquanto outros se deixavam envolver pela apatia, ele persistia na busca incessante por crescimento pessoal e contribuição ao bem coletivo. Um dia, um amigo questionou: André, por que te esforças tanto quando a preguiça oferece um caminho mais fácil? André, olhando com compaixão para seu amigo, compartilhou uma verdade profunda. A preguiça, meu amigo, é um veneno silencioso que corrompe não apenas o corpo, mas a essência da alma. Cada decisão de ficar parado é como um pequeno golpe na nossa integridade, até que, quase sem perceber, a virtude desvaneça. Assim, André, com sua mestria sobre a tentação, revelou que a verdadeira maldade da preguiça não reside apenas na procrastinação, mas na erosão lenta da virtude, na qual cada momento perdido é uma gota que mina a solidez moral. Esta narrativa de André nos mostra que a preguiça é um veneno silencioso, porque seus efeitos são sutis e cumulativos. Cada vez que cedemos à preguiça, estamos tomando uma decisão que nos aproxima um pouco mais da mediocridade. Com o tempo, essas pequenas decisões podem se transformar em um hábito de inatividade e indiferença, que pode nos levar a uma vida sem sentido e sem propósito. Aqui estão algumas dicas para resistir à preguiça. Defina metas claras e alcançáveis. Quando temos metas definidas, é mais fácil nos mantermos motivados. Divida as tarefas grandes em tarefas menores. Isso tornará as tarefas mais gerenciáveis e menos intimidantes. Elimine as distrações. Quando estamos trabalhando em uma tarefa, é importante eliminar todas as distrações possíveis. Recompense-se por seus esforços. Isso ajudará a manter você motivado e entusiasmado. Se você está lutando contra a preguiça, lembre-se da história de André. Ele nos mostra que, com perseverança, é possível superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. O que nós entendemos desse breve vídeo? O que que nós não devemos fazer, né? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de dar algum comentário sobre esse assunto? O que que você entendeu sobre não ser preguiçoso? A gente viu que ela conduz à inatividade, que é tudo o contrário daquilo que a gente está falando, né? E a gente viu amigos sugerindo para nós: não, não vai não, fica aqui. Zileia? Então, a preguiça, ela realmente traz a inatividade e a pessoa paralisa.
E o interessante, que eu nunca havia pensado também, que a preguiça ela corrompe a alma. E outra coisa que eu sempre penso e falo nas lives, nos treinamentos, é que dá mais exaustão mental não realizar. Então, procrastinar dá mais exaustão. Então, é melhor fazer. Isso mesmo. Cláudia, Félix. Enquanto estava passando o vídeo, eu lembrei de um comentário onde o irmão falava assim, que às vezes a gente tem que lutar, né? Com respeito aos nossos cansaços. Às vezes a gente chega do serviço tão cansado, fala assim, eu vou ficar aqui, né? No celular, descansando. E aquilo a gente acaba se auto-sabotando, né? Deixando de fazer coisas importantes. E às vezes, no meu caso, quando eu estou muito cansada e às vezes eu perco tempo, sim, fazendo, não coisas erradas, né? Mas matando o tempo por suposto descanso, depois vem assim um certo arrependimento. Falo, puxa, eu podia ter feito outras coisas, né? Tem aula para organizar, tem outras coisas. Então é uma coisa que realmente não vale a pena, né? A preguiça. Não vale a pena, ela só deixa a gente com a consciência pesada e nos impede de crescer, né? Inclusive até mesmo profissionalmente. Isso mesmo, né? Obrigado, viu, Cláudia? Então, isso acontece. Então, nós sabotamos a nós mesmos, né? Por isso, uma coisa que é essencial que cada um de nós venhamos a fazer é colocar limites na nossa vida e saber falar o famoso não. Se você aprender a falar o famoso não, nunca você vai estar sobrecarregado. A gente percebeu que a preguiça pode ser o excesso de coisas para fazer também. Gera o quê? Uma preguiça, o cansaço. Então, se você fica pegando muitas coisas para você mesmo, e principalmente que não são suas dos outros, vai bater essa procrastinação, essa preguiça, esse cansaço mental. Muita gente que tem um cansaço mental gigantesco às vezes, é tudo por causa do não, na grande maioria. Então, estabelecer limites é vital para que a gente consiga preservar a nossa saúde mental. E fazendo isso, o que a gente vai fazer? Vai garantir com que a gente consiga se dedicar ou dedicar todo o nosso potencial a cada tarefa que nós vamos realizar sem nenhum problema. Então, aprender a dizer não, você controla melhor o seu tempo, garante que todas as suas responsabilidades vão receber a atenção necessária que elas precisam. Senão, fica um excesso. Você já chegou para lavar louça e tinha lá um prato só na pia? Você deve ter ficado feliz com isso, um prato só, em um segundo está pronto. Mas você já deve ter pegado o contrário também, aquele monte de panela, né? Casa da avó, domingo, aquele bando de gente, tio, tia, primo, prima, aquela montanha. Quando você olha para aquilo, dá coragem ou dá preguiça? Preguiça. O excesso vai trazer a preguiça para você. Pode ficar sossegado, ela já está esperando até na esquina, né? Então evita essas coisas, né? Uma outra coisa que nós erramos muito é quando nós queremos nos comparar com outras pessoas. Embora seja importante a gente ter uma noção, né, do nosso próprio desempenho em relação aos nossos colegas de trabalho, comparar-se demais aos outros pode ser prejudicial para nossa, sabe o quê? Autoestima e até para nossa produtividade na vida ou no trabalho. Então, é fundamental reconhecer que cada indivíduo tem o seu próprio ritmo e conjunto de habilidade. Né? Antigamente tinha um jogador que chamava Garrincha, né? O João ouviu falar também. Diz que não nasceu outro igual. Pelé diz que nunca vai nascer outro igual. E aí? Agora você vai querer ser um jogador de futebol e vai falar que vai ser melhor que ele. Porque não vai ser, né? Porque aquelas habilidades eram únicas deles, né? Ou outra coisa, qualquer outra coisa na sua vida. Isso significa que você nunca vai ser bom em nada? Então, não, você é bom já em alguma coisa. Mas tem que entender que às vezes não vai ser tão bom quanto outras pessoas. E tá tudo bem. Porque se todo mundo fosse bom na mesma coisa,
Ó, vou contar uma breve história que aconteceu uma vez numa empresa. Estava lá o chefão lá com 9 executivos, estavam em 10 pessoas, aquelas mesonas grandonas que a gente vê em filme, né? E o que que aconteceu? O chefão pegou e falou assim, fez uma pergunta, né, sobre um determinado assunto e falou assim para eles, olha, eu acho que nós deveríamos, um exemplo, eu acho que nós deveríamos pintar os escritórios da empresa de vermelho a parede. E perguntou para os 9, o que que vocês acham? Sabe o que os 9 responderam? Concordo, concordo, concordo. Os 9. Bateu na mesa e disse assim, espera um pouco, ninguém vai me discordar de mim? Nós estamos em 10 homens nessa sala, sentados nessa mesa, e ninguém vai discordar de mim? O que que ficou subentendido? E ele ainda disse, então vou mandar todos vocês embora, vou ficar só eu, já que ninguém tem uma opinião diferente da minha. No conjunto de pessoas tem necessidade, sim, de ter opiniões diferentes. Por isso, não se comparar com outros. A sua opinião, às vezes, não é a mesma do outro, está tudo bem, né? Está tudo bem. Ah, mas se eu der minha opinião e ninguém gostar, não tem problema. Nós estamos falando de passar a informação de uma maneira educada, a sua opinião. É só isso, né? Então, evitar se comparar com outros é extremamente fundamental para todos nós. Outra coisa, desistir muito fácil. Desistir fácil. Preocupar-se demais com a opinião do outro, dos outros. Um dos problemas de ter medo de que outras pessoas reajam mal às suas atitudes ou às suas ideias é que isso infalivelmente vai acontecer. Ah, eu não vou dar numa ideia, senão, como diz, eu vou pagar um mico lá, né? Com certeza vai. Você acha isso, isso vai acontecer. Aceita mais, persista mais, né? O processo de crescer tem muito mais aspecto positivo do que negativo. Mas o que que eu faço? Eu desisto fácil porque eu me concentro no negativo. Eu errei lá na minha empresa e agora? Nunca mais eu vou ter capacidade, habilidade de melhorar aquilo? Então, persista mais. Não desista das coisas da sua vida com facilidade, né? Tenha um propósito de construir para você um futuro que é melhor. E quando você tem esse propósito, isso vai dar uma energia gigantesca para nós, para a gente fazer o quê? Cruzar os dias difíceis que vão surgir na nossa vida. E os dias difíceis, eles vão surgir. O que não pode é eu ter um pensamento negativo sobre as coisas. Porque quando eu começo a desistir com facilidade, até as habilidades que eu tenho, eu coloco a perder. Olha que interessante, você vem no processo de evolução, anos da sua vida evoluindo. Aí lá na frente surge uma situação, você desiste. Tudo aquilo que você conquistou de crescimento pessoal por causa daquela sua desistência vai por água abaixo. Você pode ser o melhor em qualquer área da sua vida, mas se for uma pessoa que passar a começar a desistir fácil, se preocupar demais com a opinião dos outros, até aquilo que você fazia bem feito, que você era famoso por aquilo, com certeza vai ser o contrário. Olha uma outra historinha aqui, ó. Vamos achá-la aqui. Eu achei interessante essa historinha, né? Olha o que que ela mostra para nós sobre tudo aquilo que a gente for fazer, se propor a fazer o negócio bem feito. Se entrar em alguma coisa, entra para fazer bem feito. Se não, é melhor a gente não entrar. Olha por quê. Num reino distante, havia um ferreiro muito habilidoso. Ele fazia serviço para todo o reino. Um dia, enquanto trabalhava em sua forja, ele recebeu uma encomenda urgente do rei. Arrumar uma ferradura para o cavalo de guerra mais rápido do reino, pois teria que enviar uma mensagem urgente ao seu exército. O ferreiro estava ocupado, mas decidiu priorizar o pedido do rei, pois o serviço era urgente. Enquanto forjava a ferradura, ele percebeu que estava faltando um prego para fixá-la corretamente. Mas ignorando a importância do prego, ele decidiu consertá-la sem ele, pensando que isso não faria diferença. A ferradura foi entregue ao cavalo de guerra. Assim, o mensageiro saiu rapidamente para levar a mensagem. Mas durante o percurso, algo inesperado aconteceu.
A ferradura se soltou, fazendo o cavalo e o mensageiro caírem e ambos se machucarem gravemente. Assim, o mensageiro não conseguiu entregar uma mensagem crucial ao exército. Por causa dessa falha, o exército perdeu aquela batalha. Dias depois, o ferreiro ficou sabendo do acidente grave do mensageiro do rei, e logo percebendo que poderia ser sobre o prego que faltará na ferradura. Arrependido de sua negligência, percebeu que um detalhe pode ter consequências enormes. Ele aprendeu que cada parte de uma tarefa, por menor que seja, é importante e que nunca se deve subestimar o valor de um prego, pois pode determinar o resultado de uma batalha. Devemos dar importância aos detalhes e às pequenas tarefas, pois elas podem ter um impacto significativo em resultados maiores. A negligência pode levar a consequências desastrosas, e é essencial sempre fazer o melhor em tudo o que fazemos. Essa história nos ensina que devemos sempre nos esforçar para fazer o nosso melhor, mesmo nas tarefas mais simples. Mesmo um pequeno erro pode ter consequências graves. Por isso, é importante sempre ser cuidadoso e atento. Como que deve ser o nosso crescimento pessoal, conforme a gente observou nessa historinha aí? Como será que deveria ser, né, o nosso crescimento pessoal? Precisou de alguma coisa muito grande para causar o acidente lá, o problema? João? Ou Não, Luzinete? não, né? Uma coisa simples, que ele negligenciou, né? E causou um grande acidente. Muito bem. Então, a gente tem que fazer tarefas pequenas, mas dando o nosso melhor. Mesmo que, igual, dona de casa, né? Às vezes a gente vai lavar uma louça com pressa, também quebra os copos. Então, em tudo na vida, né? Na vida pessoal, no trabalho, quando a gente é testemunha de Jeová no nosso ministério, né? Tudo na vida mostrou o vídeo, né? Que a gente tem que dar o nosso melhor. Exatamente, Luzinete, isso mesmo. Então, se você quer ter um bom crescimento pessoal, profissional ou qualquer outra área da sua vida, quando as coisas caírem na sua mão, faz bem feito. Desde que sejam pequenas ou grandes, só faz isso, faz bem feito. Tudo aquilo que cair para você fazer, faça bem feito. Olha aqui, isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? Mas às vezes não praticamos por causa da correria do dia a dia. Foi o que aconteceu com ele, estava na correria. Ah, vai sem prego mesmo. Um prego numa ferradura que vai uma meia dúzia, uns 8 pregos no máximo, não ia fazer falta. E justamente esse prego fez a falta e causou problema. Então devemos ter a tempo para isso. Então, concluindo, em resumo, né? Reconhecer e superar os hábitos que nos sabotam o nosso desenvolvimento pessoal e profissional é fundamental. Não se auto-sabotar. Se a gente faz isso, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. A gente vai viver uma vida mais equilibrada, lembra do não, saber falar não. Uma vida mais bem equilibrada e mais realizada. Então, quando você combate a sua preguiça, a sua procrastinação, você passa a cultivar a organização. Começa a ter o quê? A superar o medo do fracasso. Tudo aquilo que é para seu crescimento pessoal, o aprendizado, você começa a abraçar aquilo de uma forma mais contínua. Não se vai se contentar apenas com algum conhecimento que adquiriu hoje, por exemplo. Você vai entender que é um processo contínuo, é uma escada, um degrau por vez, sem pressa. Você vai melhorar a sua comunicação, porque sem uma boa comunicação, ou uma comunicação mais ou menos, a gente não consegue realizar muita coisa. Você vai cuidar da sua saúde física, que a pessoa mais importante para você é você mesmo. Então, você tem que estar bem fisicamente, mentalmente. Então, o que a gente pode fazer? Desbloquear, né, esse verdadeiro potencial que todos nós temos. Então, quando eu causo esse desbloqueio em mim, essa liberdade em mim, o que vai acontecer? Eu vou conseguir trilhar um caminho para um sucesso. Quando eu falo sucesso, não é uma questão financeira em si. É o sucesso da sua vida, é sucesso que seja coisas boas para você, independente da área que seja da vida. E na internet, falando em sucesso, a gente pensa que é logo em dinheiro, financeiro. Não, não se trata disso.
né? É cheio de pessoas, cheio de dinheiro, mas não tem sucesso, nem como pessoa. E tem pessoas que não têm um centavo do que tem aquelas pessoas e tem todo o sucesso do mundo, né? A pessoa se comunica bem, se dá bem com todo mundo, é feliz. Ah, mas não bebe o vinho de R$ 1.000, R$ 5.000 a garrafa. Não bebe mesmo e nunca vai beber, provavelmente. Mas ele bebe o vinho de 10, R$ 20 dele e extremamente feliz com aquilo. E para ele está ótimo. É uma pessoa que entenda que ter pouco financeiramente ou muito não é o que depende da pessoa ter um sucesso, uma alegria, uma felicidade na vida. Ah, o dinheiro é bom? Ele é ótimo, ele ajuda em tudo que a gente tem que fazer. Sem o dinheiro, não conseguimos, nesse sistema, fazer nada. A gente precisa dele. Só não precisamos correr que nem loucos, né? Atrás dele, como muitas pessoas fazem, acabam se perdendo no meio do caminho. Então, quando você causa esse desbloqueio na sua mente, na sua vida, você trilha, sim, esse caminho do sucesso que eu estou falando. Então, lembre-se de que a mudança, ela requer o quê? Esforço. E requer persistência. Só que o benefício que você vai conseguir com isso vai ser inestimável para o seu crescimento. E você cresce em bem-estar, não somente a curto prazo, a longo prazo também. É como se estivesse fazendo uma poupança para o futuro. Quando tiver um novo mundo chegado, você acha que a gente vai se preocupar com essas coisas? Perfeitos, tranquilos. Mas enquanto a gente está nesse mundo, nesse sistema, vivendo do jeito que a gente vive, tem que ser uma preocupação, porque senão a gente toma um baita atraso, né? A gente fica sempre e sempre vai ficar para trás das pessoas do mundo que nós vivemos. Sabe por que que isso acontece? Porque a gente a gente fica vivendo numa escassez de crescimento pessoal. A gente sabe que um dia a gente vai ser perfeito lá na frente, mas esse dia ainda não chegou. Então, eu tenho que fazer o máximo que eu posso para me auto-melhorar hoje. Hoje que eu ainda estou vivo, nós estamos vivos. Então, eu tenho que procurar ser o melhor de mim, a melhor versão minha, enquanto esse sistema durar. Depois que pular para o lado de lá, vamos dizer assim, isso não esquenta a cabeça. É outra história quando estiver para o lado de lá. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vivendo do jeito que esse mundo está, a gente tem sim que ter objetivo, meta clara, né? E ter um bom, assim, fazer de tudo por nós mesmos para termos um bom crescimento profissional e principalmente um crescimento pessoal. Nós devemos crescer como pessoas.